Sejam todos bem-vindos. Vamos começar acalmando os nossos corações e agradecendo pela oportunidade de estarmos todos juntos, pedindo licença para iniciarmos mais um dia de estudos e pedindo amparo da espiritualidade amiga, de Jesus, que estejam sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Agora que já nos ambientamos, vamos para a nossa historinha? E depois a gente volta para conversar um pouquinho sobre o que a gente entendeu. Tá legal? Até lá! O nome da historinha de hoje é Mudança de Cidade. Na escola de natação Peixinhos Dourados, um grupo divertido de crianças amigas se preparava para a aulinha de natação. Então o professor disse: "Hoje será um dia especial. É o último dia de aula da amiguinha Ninha, pois seus pais e toda a família irão se mudar para outra cidade. Todos na água!" Durante a aula, as crianças aprendiam com o professor vários movimentos para melhor deslizarem na água. Nado de costas, de frente, golfinho, borboleta. E depois, nos últimos 10 minutos, ele deixava as crianças relaxarem e brincarem na piscina. No vestiário, enquanto as meninas tomavam banho e se preparavam para ir embora, Maria estava triste com a saída de sua amiga e perguntou: "Aninha, por que você está saindo da aula de natação?" A amiga sorriu e disse: "Não fique triste, Maria. Não estou só saindo da natação, mas também vou ser transferida de escola. No começo, também fiquei triste, mas quando o papai e a mamãe explicaram para mim e meu irmãozinho, comecei a entender." Então Maria disse: "Mas como assim? Eu que não estou entendendo nada agora." E Aninha explicou: "Temos que nos mudar de cidade, amiga. Aqui tem pouco trabalho e meu papai está desempregado. Então ele e a mamãe acharam melhor a gente ir morar com os nossos avós. Assim papai poderá arrumar um trabalho nessa outra cidade e recomeçar. Lá vamos ter a ajuda dos vovôs e vamos todos ficar bem." Maria disse: "Mas você não reclamou? Não disse aos seus pais que aqui tem amigos e que não quer ir embora?" Novamente, Aninha sorriu e disse: "Amiga, se somos cristãos e acreditamos que Deus sempre nos protege e abençoa, não devemos ser rebeldes a Ele. Se eu agisse assim, seria egoísta e orgulhosa em pensar somente em mim." Maria olhou e perguntou: "Então você não está mais triste?" "Não, Maria", disse Aninha. "Sentirei saudades de todos, de você em especial. Mas tenho que aceitar sem reclamar as coisas que temos que passar. E o mais importante, tendo sempre fé em Deus, com a certeza de que Ele nos protege. Isso se chama resignação. Eu estou disposta a aceitar o momento. Sei que logo passará e quem sabe não voltaremos para cá. Além do mais, não estaremos separadas. Podemos falar pelo celular. E verdadeiras amigas nunca deixam de se amar." Maria limpou as lágrimas e disse: "Então vamos aproveitar cada minuto do nosso tempo." Fim. Olá, galerinha! E aí, gostaram da nossa história de hoje? O nome da história foi Mudança de Cidade. Vamos conversar um pouquinho sobre ela e sobre o tema do nosso estudo? O tema é resignação. Vamos lá? A nossa história fala sobre duas amigas. Elas participavam juntas de uma escolinha de natação. A Maria, uma das amigas, estava muito triste, pois a Aninha iria se mudar para outra cidade junto com sua família. Maria não conseguia entender como que Maria estava aceitando tão facilmente aquela mudança, já que ela sentiria muita saudade. Então, Aninha explicou à amiga que a família toda iria se mudar para morar com os avós, pois assim, uns iriam ajudar aos outros, já que o pai estava desempregado. Ela explicou também para Maria que se nós somos cristãos, ou seja, se acreditamos e seguimos nosso Mestre Jesus,
é porque nós acreditamos também que Deus é o nosso Pai e que nunca nos abandona. Ele sempre nos protege e nos abençoa. Por este motivo, nós não precisamos ser rebeldes, egoístas e orgulhosos contra os desígnios de Deus. As coisas, as dificuldades acontecem na nossa vida para nos fazer crescer e melhorar. É por este motivo que nós devemos sim tentar melhorar uma situação ruim que estejamos vivendo, mas sem reclamar, sem nos revoltar. Sempre com fé e esperança, sabendo que tudo passa. Isso se chama resignação. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 12 fala sobre os motivos de resignação. Neste item, Jesus diz assim: Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus quis dizer que quando nós passamos pelas dificuldades, pelas situações difíceis, sabe, que se apresentam em nossa vida, quando nós passamos por elas com resignação, com fé e esperança, nós podemos ter as nossas dores e essas situações suavizadas, diminuídas, porque Ele sempre está do nosso lado, nos amparando e nos ajudando. Nós sempre podemos contar com a ajuda dos nossos amigos espirituais, através da prece, através de uma oração, e sempre somos socorridos e ajudados. Mas quando nós passamos por essas situações de dor ou de dificuldade, com rebeldia, sendo egoístas e orgulhosos, tudo fica mais difícil, porque assim nós nos afastamos dos bons amigos espirituais e eles não conseguem nos ajudar. Outra questão é quando nós vemos a nossa vida aqui encarnado, nesse corpinho, de uma forma passageira. Nós sabemos que estamos aqui na Terra encarnados para aprender e melhorar, mas que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, nós temos que fazer o nosso melhor enquanto estamos aqui. Temos dificuldades, sim, todos temos, mas nós devemos tentar melhorar a nossa situação, assim como os pais da Aninha fizeram na história, sabe? Eles estavam passando por dificuldades, mas resolveram a questão indo morar com os avós. Assim nós também devemos fazer, buscar soluções para as nossas dificuldades e não ficar somente reclamando. Resignação é ter fé e esperança de que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão, está sempre conosco, nos sustentando e nos ajudando. Mas para isso nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós também precisamos ajudar para ser ajudados. Então é isso, galerinha do GEAL. Vamos fazer como a Maria falou para a Aninha no finalzinho da nossa história? Vamos aproveitar cada minuto do nosso tempo. Aproveitar para fazer o bem e para amar muito todos aqueles que conosco convivem. Aproveitar também para fortalecer a nossa fé, para ter sempre resignação e esperança. Então é isso. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais. Muito me feri, até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial,
que sou o condutor de um povo de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir, pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Boa noite, eu sou Fátima e estou aqui para dar as boas-vindas a todos e todas para a nossa reunião da noite de hoje. Tenho cabelos e olhos escuros, estou com óculos de aro rosa, com um vestido florido, estou numa cadeira, de madeira, e atrás de mim tem um fundo bem clarinho. Nós temos inicialmente o grupo do GEAL nos trazendo mensagens, reflexões muito carinhosamente preparadas para as crianças, e é importante que os pais
Valorizem esse momento também para os seus filhos, estejam juntos, acompanhem o trabalho. É importante a evangelização para todas as crianças, para os jovens também. Nesse momento a gente está direcionando para as crianças, né? Nós hoje teremos as reflexões trazidas pelo nosso companheiro Edson Morgado, que falará sobre a pluralidade das existências. Temos certeza que as reflexões trarão muitos esclarecimentos e consolos para todos nós que estamos aqui vinculados a esse momento. Na descrição abaixo vocês terão algumas informações sobre que são importantes, podem tirar dúvidas através do chat. Após o final da reunião, as recepcionistas estarão à disposição para esses questionamentos. Temos também na descrição o link para o Jornal do 100, que é um informativo muito especialmente preparado, com informações sobre as atividades da casa, com mensagens edificantes e informações também sobre os cursos. Então, fiquem também, deem uma olhadinha lá, né, no jornalzinho que sai mensalmente, tá bom? Então, nós queremos dizer, né, que todos se sintam bem acolhidos. Mensagem espírita de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Considerando a reencarnação. A reencarnação é lei da vida. Impositivo estabelecido, irrefragavelmente, constitui processo de evolução sem o qual a felicidade seria impossível. Programada pelo Criador, faculta os mecanismos naturais de desenvolvimento dos valores que jazem latentes no ser espiritual, que assim frui em igualdade de condições, dos direitos que a todos são concedidos. A reencarnação favorece com dignidade os códigos da justiça divina, demonstrando as suas qualidades de elevação e de amor. Sem a reencarnação, que proporciona a liberdade de opção com as consequências decorrentes da escolha, a vida não teria sentido para os pariais sociais, os homens primitivos, os limitados mentais, os amargurados e infelizes. Sem a reencarnação, o ódio inato e o amor espontâneo constituiriam aberração perturbadora em a natureza humana. Da mesma forma, as tendências e propensões que comandam a maioria dos destinos seriam fenômenos cruéis de determinismo absurdo, violentador das consciências e dos sentimentos. Sem a reencarnação, permaneceriam como incógnitas geradoras de revolta as razões dos infortúnios morais, das enfermidades de alto porte, mutiladoras e degradantes, da miséria social e econômica que desgastam expressivas massas e grupos da sociedade terrestre. Sem a reencarnação, os laços de família se diluiriam aos primeiros impactos defluentes dos acontecimentos danosos. A reencarnação enseja reequilíbrio, resgate, reparação. Faculta o prosseguimento das atividades que a morte pareceria interromper. Proporciona restabelecimento da esperança, entrelaçando as existências corporais que funcionam como classes para o aprendizado evolutivo do formoso educandário da vida terrestre.
oferece bênçãos, liberando de qualquer fatalidade má que cogitaria o espírito a um estado permanente de desgraça. A reencarnação enobrece o cauceta, santifica o vilão, eleva o caído, altera a paisagem moral do revoltado, dulcificando ao largo do tempo, sem pressa, nem violência. A reencarnação é convite ao aproveitamento da oportunidade do tempo, que sempre devem ser colocados a serviço do progresso espiritual e da perfeição, etapa final da contínua busca do ser. Graças a Deus. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais que envolvem essa casa de oração, de luz, de estudos. Neste momento, elevamos o nosso pensamento para pedir o amparo para esta reunião que se inicia. Que todos que estejam aqui reunidos possam ser visitados em seus lares e que as atenções se voltem para as reflexões que serão aqui trazidas, fortalecendo a cada um, inspirando novas ideias no bem e também na perseverança para o enfrentamento de qualquer situação que nos chegue. Que o Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos, possa ser por nós vivenciados a cada dia, nos trazendo fortalecimento da fé, da perseverança e da coragem para os enfrentamentos necessários. Somos gratos a todos aqueles que inspiraram a exposição das reflexões de hoje e temos a certeza que todos nós, encarnados e desencarnados, seremos envolvidos nessas vibrações amorosas. Pedimos por aqueles que se encontram perdidos sem ainda encontrarem as bênçãos da crença em Deus e Jesus e na espiritualidade que nunca nos desampara. Graças a Deus. Boa noite a todos que nos assistem. Mais uma vez, eu sou grato pela oportunidade de me instruir à luz da doutrina espírita e poder compartilhar minhas reflexões com vocês. Que nos abençoe o Mestre Jesus, nos ajudando a assimilar tudo aquilo que nos leve à compreensão das leis e desígnios de Deus e ao melhor conhecimento de nós mesmos. Hoje nós vamos conversar sobre nossas múltiplas existências, enquanto espíritos imortais que somos, em constante processo de evolução. A pluralidade das existências é um dos princípios basilares da doutrina espírita, entre os quais podemos citar Deus, que é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Está lá na pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos. A existência de uma dimensão espiritual e de espíritos desencarnados vivendo nessa mesma dimensão, bem como a possibilidade de nos comunicarmos com esses espíritos, conhecendo assim a vida que nos espera ao deixarmos a presente vida, que é apenas transitória.
E ainda que a nossa comunidade de espíritos habitantes do planeta Terra está longe de ser a única no universo, conforme nos ensina o princípio da pluralidade dos mundos habitados. O princípio da pluralidade das existências, sobre o qual nós vamos refletir esta noite, trata de várias das nossas existências físicas ou carnais, que nós conhecemos como reencarnações. E como veremos, é de importância primordial para a nossa compreensão da verdadeira justiça divina. Para entendermos o sofrimento humano e como lidar com ele de forma equilibrada a nosso favor, o porquê estamos aqui e o que nos interessa desenvolver nessa experiência física que nós estamos. O assunto das nossas múltiplas existências é tão relevante dentro da doutrina que nós vamos encontrar reflexões e aprofundamentos sobre o tema em todos os livros do Pentateuco Espírita. E é nos referenciando a essas obras que hoje nós vamos abordar esse princípio. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, como a gente vê aqui, vamos encontrar o capítulo 4 dedicado ao tema, abrangendo várias questões sobre o processo reencarnatório, e não apenas neste mundo, mostrando sua ligação com a nossa atual personalidade, com as nossas relações humanas e com nossa evolução espiritual. Dado o limitado tempo que nós temos, vamos selecionar algumas perguntas para refletirmos e de outras vamos fazer um resumo. Tá ok assim? Vamos em frente. Na pergunta 166, a primeira desse capítulo, aprendemos com os espíritos superiores que somente passando pela prova de uma nova existência, a alma é capaz de depurar-se e sua perfeição só é conquistada depois de muitas dessas experiências. A confirmação do princípio ela é dada na resposta a Kardec, que indagou na subpergunta B. A alma passa então por muitas experiências ou existências corporais? Sim, responderam. Todos contamos muitas existências. Já na pergunta seguinte, temos a síntese dos principais objetivos do processo reencarnatório. Respondem os espíritos: expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então, além do aperfeiçoamento dos espíritos e, consequentemente, da humanidade, o que já era objetivo evidente naquela pergunta anterior, nós verificamos que também há expiação como outra finalidade do processo reencarnatório. Mas vejam bem, expiação não como castigo, mas como sinônimo de reparação, reeducação do espírito que em uma ou mais dessas existências utiliza mal o seu livre-arbítrio e transgride as leis universais, as leis naturais, o que automaticamente, é preciso esclarecer, lhe causa um desequilíbrio consciencial, desencadeando aí uma inevitável necessidade de reparação moral, seja a curto ou a longo prazo. No curto prazo, às vezes, essa reparação se dá na própria existência em que ele errou. Mas, comumente, tal reparação é vivenciada em existências seguintes, através de experiências sofredoras que traduzem os efeitos dos erros passados. É evidente nesse sentido a relação entre o princípio da pluralidade das existências, das várias existências, e a justiça divina, que pode tardar, mas é inexoravelmente executada
a favor do reequilíbrio e do progresso do espírito ainda imperfeito e falível, mas a caminho da perfeição, que é o destino de todos nós. A verdadeira justiça de Deus, de amor, não é condenatória, ela é educativa, renova nossas esperanças, oferecendo os meios de resgate através de novas chances de nos redimirmos. E ainda com a bênção do esquecimento, como nós veremos adiante. Por isso, na questão 171, quando Kardec questiona em que se funda o dogma da reencarnação, os espíritos prontamente respondem: se fundam na justiça de Deus. Complementam eles: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento, numa clara referência à oportunidade reencarnatória como sendo essa porta para nos redimirmos. Ainda para nosso esclarecimento nesse sentido, extraímos essa linda síntese de Kardec na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Eis aí uma linda síntese, como dizemos, das funções do processo reencarnatório a nosso favor. Uma questão comum entre os principiantes da doutrina é por quantas vezes temos que reencarnar, e isso é esclarecido nas perguntas 168 e 169 de O Livro dos Espíritos. Na 168, Kardec indagou se haveria um limite no número das existências corporais, ou o espírito reencarnaria perpetuamente. E os espíritos responderam: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas. Não tem mais necessidade das provas da vida corporal. E na 169, Kardec pergunta se o número de encarnações seria o mesmo para todos os espíritos. E a espiritualidade responde com um contundente não, não seria o mesmo, ensinando que aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, resumindo, gente, não vamos reencarnar para sempre, pois a condição de espírito puro dispensa a existência carnal, quando se chega lá. Porém, até chegarmos lá, ainda falta muito, mas muito mesmo, de modo que incontáveis encarnações são necessárias, já que, como disseram os espíritos superiores, quase infinito é o nosso progresso até nos tornarmos os seres puros, totalmente independentes da matéria. Mas de que modo nos são viabilizadas essas nossas existências no mundo material? Através de uma ferramenta que nos concede o Criador, um corpo perecível de existência limitada. Está lá na primeira parte da obra O Céu e o Inferno. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para a sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo usado destrói-se e o espírito
sobrevive à sua destruição. Aqui cabe lembrarmos que o fato de o corpo físico ser perecível e ter os seus dias contados não implica que não devemos dar atenção a essa ferramenta. Muito pelo contrário. Quando o senhor de uma lavra equipa seus empregados com ferramentas para cultivo do campo, o que ele espera deles? Espera que eles mantenham as mesmas, essas ferramentas, sempre em condições de trabalho, ainda que o desgaste seja inevitável das ferramentas. Agora imaginem sendo esse Senhor o próprio Criador e nos dotando de uma ferramenta tão maravilhosa quanto o corpo humano. Torna-se sagrado o cuidado que devemos ter com esse invólucro. Vocês não acham? Mas esse invólucro naturalmente se deteriora e não consegue mais abrigar a vida. Assim, o espírito deixa o corpo e torna ao mundo espiritual, onde ele paira, ou seja, continua vivendo no que nós chamamos a erraticidade, quando somos então espíritos errantes, por um determinado tempo, para depois a gente reencarnar em novo corpo físico, usando uma nova ferramenta. E o que faz o espírito nesse intervalo de tempo na erraticidade até reencarnar? Ao reingressar no mundo espiritual, a voltar para ele será feliz ou desgraçado, segundo o bem ou o mal que tenha feito. Vale ressaltar que esse é o estado natural do espírito, onde ele mantém nessa dimensão um corpo sutil e imperecível, o corpo espiritual que Kardec designou como perispírito. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da última encarnação, e é também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade terrena. Mas e nesse tempo mais ou menos longo na erraticidade? O espírito progride? Nos esclarece o codificador de modo límpido e claro. O espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra, e modificando as suas ideias. O estado corporal e o espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso, pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. Então, amigos, o nosso progresso intelectual e moral, enquanto ser imortal que nós somos, ocorre de modo contínuo em ambos os planos da vida e em experiências que se complementam para a nossa evolução. Que interessante saber que o nosso aprendizado não cessa nunca, seja como encarnado ou desencarnado. Mas e quando o espírito, por seu livre-arbítrio, não se dispõe a progredir nas múltiplas existências em que estagia? É possível que ele regrida na sua evolução? Afirma o codificador, lá na introdução do Livro dos Espíritos, as diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Então, por mais que o espírito resista, a lei do progresso é inevitável e o destino do princípio inteligente, ainda que dure quase o infinito, é a perfeição. O espírito pode atrasar a sua evolução em séculos, mas não regride. No máximo, ele estagna ou evolui lentamente. Às vezes, gente,
vemos indivíduos fazerem coisas ruins e bárbaras e nos precipitamos em afirmar que aquela pessoa regrediu moralmente. É ou não é? Muitas vezes nós chegamos a essa conclusão, e simplesmente porque ela não tinha feito até então aquele mau proceder. E isso acaba ferindo a nossa expectativa. Então essa pessoa não tinha feito porque até então ela não tinha sido submetida àquela situação ou provação. Mas a sua pendência, para errar, ela estava latente. E aí ela cede à sua má tendência, apesar da oportunidade de resistir e não cometer a transgressão. Ela teria uma escolha. Então isso não quer dizer que ela regrediu. Ela apenas confirmou o condicionamento do seu estado evolutivo atual, perdendo a oportunidade de avançar. É muito importante que nós sempre lembremos disso. Então, a gente pode inclusive usar o mesmo raciocínio no sentido oposto. Nós, quando vemos uma pessoa tendo uma atitude de raro desprendimento, de raro altruísmo, e que nos surpreende, não quer dizer que essa pessoa, de uma hora para outra, ela subiu vários degraus aí na escala da evolução. Ela apenas agiu conforme o seu estado moral atual, que é uma conquista de muitas experiências e reflexões acumuladas. E que no momento da oportunidade ou do testemunho, a fez escolher a agir dessa melhor forma. A outra pergunta recorrente é se nossas múltiplas experiências no plano físico só acontecem aqui na Terra. E isso nos é esclarecido na pergunta 172 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga se as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra. E a resposta é direta: não. Vivemos-las em diferentes mundos. Ainda na resposta, os espíritos superiores acrescentam que as encarnações que aqui passamos não são as primeiras e nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição, dando-nos uma ideia relativa de nosso atual grau de evolução, enquanto coletividade humana habitante desse planeta. Então, pessoal, além de viver muitas vezes no mesmo globo, como aliás é confirmado até na pergunta 173, depois desta, nós deveremos continuar nossa evolução em outros orbes do universo, na medida que nos adiantemos o bastante para passar para um mundo superior. É mais ou menos como precisar de trocarmos de uma escola que é dedicada apenas ao ensino fundamental para outra de ensino médio, quando atingimos um determinado grau, uma determinada capacitação, a fim de continuar nossa formação educativa. Agora, isso não significa que para chegar à perfeição, o espírito tenha que passar por todos os mundos que existem no universo. Por quê? Porque tem vários orbes que têm o mesmo grau. Então, assim como nós não precisamos frequentar todas as escolas, todas as instituições de ensino de mesmo grau dentro da nossa comunidade, para completar a nossa formação acadêmica, também muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala do espírito. De forma que, saindo de um deles, o espírito nenhuma coisa nova aprenderia nos outros mundos de mesmo grau. Há pouco nós falamos do corpo físico como a excepcional ferramenta que Deus nos concede a fim de realizar nossas experiências reencarnatórias. Uma outra providência divina dispensada a nosso favor é o esquecimento do passado. A partir da concepção,
o nosso corpo espiritual se une ao germe do novo corpo. E o espírito, nesse momento, ele entra num profundo estado de perturbação, que aumenta ao longo da gestação, perdendo toda a consciência de si próprio nos últimos momentos, de tal sorte que jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança nasce, começa o espírito a recobrar essas faculdades, que se desenvolvem à proporção que se formam e consolidam os órgãos que lhes hão de servir as manifestações. Porém, como assinala Kardec na obra A Gênese, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo após o nascimento, ele perde a lembrança do seu passado das existências anteriores. No entanto, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas. Nesse esquecimento imposto pela encarnação, manifesta-se a bondade do Criador, porque, adicionada aos amargores de uma nova existência, a lembrança, muitas vezes aflitiva e humilhante, desse passado, poderia turbar o espírito e lhe criar embaraços. Então, ele apenas se lembra do que aprendeu, daquilo que vai ser útil para ele na atual existência. Dizem os espíritos que, às vezes, servindo a propósito específico, é dado ao espírito encarnado ter uma intuição dos acontecimentos passados. Mas essa intuição, salvo casos excepcionais, ela ocorre como uma vaga lembrança. Gente, o fato é que a cada encarnação, por conta desse esquecimento, surge um novo homem, por mais antigo que seja como espírito. Ele então adota novos processos, auxiliado pelas suas aquisições precedentes. Quando retorna à vida espiritual, pouco a pouco seu passado se lhe é revelado, e ele julga de como empregou o seu tempo, se bem ou mal. Outra noção ensinada pela doutrina é que a nossa periódica passagem pelo mundo físico age não só a favor da nossa evolução como indivíduo, mas também age em favor da evolução do próprio orbe físico que nos serve de morada temporária. Vejamos o que diz Kardec em A Gênese. Pelo trabalho inteligente que o espírito executa em seu proveito sobre a matéria quando encarnado, auxilia a transformação e o progresso material do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. Então, nesse esforço do autoaprimoramento, também nos tornamos, sem perceber, auxiliares da obra divina, outra prova da sabedoria de Deus. O princípio da pluralidade das existências é capaz de esclarecer vários aspectos que ainda perturbam a existência humana na Terra. Por exemplo, o sofrimento e as aparentes injustiças, eles ganham diferente compreensão quando se considera as nossas múltiplas existências de aprendizado. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos esclarece sobre as causas anteriores de muitas de nossas aflições. Diz ele: se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo
da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Bom, nesse contexto, Kardec se baseia no axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa. Então, as misérias que aparentam injustas, como doenças incuráveis ou de nascença, as mortes prematuras, os reveses da fortuna, as diferenças profundas sociais, a pobreza e a miséria que ainda temos no nosso mundo, eles só podem ser efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, se esta causa não se encontra na vida atual, há de estar numa existência precedente. Não podendo Deus, esse Deus justo, infinitamente justo, punir alguém pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se esse mal não o fizemos na atual vida, na presente vida, né, tê-lo-emos feito na outra, né, na precedente. Então, meus irmãos, a nossa necessidade evolutiva, a gente nota que está diretamente vinculada às nossas escolhas do passado, tanto desta quanto de outras vidas, cabendo-nos perceber o cunho educador das dificuldades que nós passamos, os esforços que nós empreendermos para nos melhorarmos física, psíquica, moral e espiritualmente, é que vão nos viabilizar a cura, não do corpo perecível, mas do espírito imortal. Outra linda reflexão filosófica de nossas múltiplas vidas na Terra diz respeito aos vários tipos de preconceitos terrenos, que se tornam ainda mais irracionais quando se considera a pluralidade das existências. Eis o que nos esclarece a doutrina. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Vejam que maravilhosa ilação, meus irmãos. Vejam como a verdadeira compreensão do princípio que estamos estudando nos levaria a banir o preconceito do mundo que nós vivemos. Simplesmente porque não faz nenhum sentido as diferenças que nós criamos entre nós, na medida que elas são absolutamente transitórias, servindo-nos a personalidade atual aos nossos propósitos evolutivos. Portanto, tais diferenças não definem o que somos como individualidade imortal. E o preconceito, pelo menos teoricamente, não faz absolutamente nenhum sentido quando se considera a pluralidade de nossas existências. A reencarnação não é uma invenção do Espiritismo. A própria ciência terrena é capaz de investigá-la se estiver disposta a isso. Não faltam evidências. Nós vamos encontrar vários indícios de sua existência. Citemos alguns deles. De onde vêm as qualidades inatas e as inteligências precoces que vemos surgir em tenra idade? Como é que a gente explica a grande diversidade intelectual e moral que percebemos nas pessoas, e isso independentemente da educação que elas recebem, e tantas vezes em desarmonia com o meio no qual elas se desenvolvem? E como explicar aqueles casos especiais que vêm ao nosso conhecimento de pessoas que lembram de suas experiências pretéritas, suas experiências passadas, seja através de revelação ou de uma lembrança?
Esses casos em particular têm ajudado pesquisadores sérios a comprovar várias de nossas passagens anteriores pelo mundo material em diferentes corpos e personalidades. Vamos falar sobre alguns desses trabalhos. O professor indiano Hemendra Banerjee foi um dos mais destacados pesquisadores sobre reencarnação. Em 1979, publicou o livro Vida Pretérita e Futura, um relato de 25 anos de pesquisas na área de reencarnação, onde descreve os seus achados em mais de 1.200 casos de pessoas que tinham nítidas lembranças do que foram em vidas anteriores. Quando eu falo nítida, gente, é desde o local onde tinham vivido no passado até nomes de parentes, apelidos e fatos acontecidos com elas, em detalhes. Esses dados foram checados por Banerjee através de rigorosos métodos científicos. Ele era um professor PhD e que não deixam margem para dúvidas de que, como ele mesmo disse, a reencarnação é uma realidade. E nesse caso não tem nada a ver com crenças ou convicções filosóficas. Um fato observado pelo professor Banerjee, na época que ele era diretor de pesquisas do Instituto Indiano de Parapsicologia, trata da reencarnação em sexos opostos. Uma menina com 3 anos de idade afirmava ter sido um garoto que morrera aos 11 anos. Quando ela foi levada lá à casa em que morava na outra vida, a menina ficou muito contente ao reconhecer a irmã e manifestou aversão ao irmão com quem brigara pouco antes de morrer. Um outro caso pesquisado foi o de Nejat, que dizia ser Najib Budak. O morto e o reencarnado, eles moravam a uma distância de 75 quilômetros um do outro. Najib fora assassinado com uma punhalada. Já o menino Nejat, que dizia ser ele, nasceu com a marca do ferimento da punhalada recebida na encarnação anterior. E ele também reconheceu casas e parentes da vida anterior. A gente não tem tempo aqui para dizer e para descrever outros casos, mas este e muitos outros fatos curiosíssimos fazem parte do imenso espólio que o Dr. Banerjee deixou à humanidade, despertando o interesse de outros estudiosos, dentre os quais se destacam o professor Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, autor do famoso livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. E no Brasil, o professor Hernani Guimarães Andrade, que inclusive fora amigo de Stevenson. Nós poderíamos elencar aqui outros trabalhos e cientistas que se dedicaram e ainda se dedicam ao estudo sério da reencarnação e que sugerem fortemente a multiplicidade de nossas vidas. Essas contribuições são exemplos de que a ciência e a espiritualidade podem caminhar juntas. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. A frase atribuída por alguns a Allan Kardec. Como vimos, meus amigos, a reencarnação é lei natural a qual estamos submetidos todos os espíritos criados por Deus. Textos do Velho e do Novo Testamento aludem à reencarnação com o nome de ressurreição. Na doutrina espírita, que é a terceira revelação, reencarnação é a volta do espírito a um novo corpo que não tem nada a ver com o anterior. Por isso, este nome é utilizado ao invés de ressurreição. A alma que não se depurou em uma única vida recebe a prova de uma nova existência durante a qual dá mais um passo na senda quase infinita do progresso. É por essa razão que nós passamos por muitas e muitas existências até chegarmos à perfeição,
a mesma alcançada por Jesus. É gratificante para a gente saber que nos desígnios de Deus, nenhuma de suas criaturas fica fora da lei do progresso, sendo a pluralidade das existências que nós estudamos hoje o sábio meio que ele criou para nos viabilizar a nossa evolução através de nossas próprias experiências, das nossas próprias escolhas e conquistas, na direção da felicidade plena. Que nós possamos manter esse aprendizado em nossas mentes, em nossos corações, de forma a nos incentivar a valorizar cada minuto, cada momento experimentado na nossa atual existência. E assim, caminhar felizes, buscando uma pequena vitória sobre nós mesmos nessa atual existência, para ser celebrada no nosso retorno ao plano, à nossa pátria espiritual. Para logo em seguida, planejarmos mais uma aventura na sagrada escola do mundo físico. Fiquem todos em paz e até a próxima. Jesus, mestre querido, amigo de todas as horas, somos gratos por mais essa oportunidade de nos instruirmos com o fim de nos aproximarmos de Ti e de nosso Pai Criador. Nós, Teus irmãos pequeninos, ainda imaturos e escravos dos instintos inferiores, rogamos o Teu amparo no combate às nossas más tendências, para o necessário despertar das virtudes que em nós ainda dormitam. Que os espíritos benevolentes de Tua seara possam alcançar o nosso campo mental e inspirar-nos a tirar o melhor proveito desses momentos de reflexão, a fim de estarmos vigilantes ao nosso programa reencarnatório, que nosso Pai amantíssimo nos concedeu visando ao nosso progresso e crescimento espiritual. De nossa parte, possamos valorizar cada minuto da experiência nessa grande escola que governas no planeta Terra, buscando sem cessar a sintonia com Teus elevados ensinamentos. Abençoes a querida casa de oração que nos acolhe, bem como todos aqueles que colaboram na execução de seus elevados propósitos, seja na dimensão física e na espiritual. Rogamos, enfim, Mestre, por todos os nossos irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados, particularmente pelas almas sofredoras que neste momento mais carecem de Teu amor infinito. E assim, em Teu nome, Mestre divino e amado, rogamos a permissão do alto para encerrar o encontro desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço
gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, benção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu